Hoje, eu quero aproveitar que nós estamos, como eu dizia às nossas crianças agora há pouco, que nós estamos entrando nesse momento natalino. E eu queria começar dizendo para vocês o como eu acho essa época do ano linda. Não sou muito festeiro não, mas ainda assim eu acho o Natal a coisa mais linda do mundo. Vocês viram hoje aqui uma decoração nova, e não apenas isso, ao longo do mês há muita confraternização, há muita troca, muita partilha, há muita gratidão sendo manifestada, há muita comida boa rolando. E com certeza o ano não seria tão bom se não tivéssemos o Natal. Mas o valor do Natal está muito mais do que nessas coisas que eu mencionei, está no fato de que é uma festa que tem Cristo como seu protagonista. É uma festa em que a todo tempo, enquanto nós pensamos sobre isso, nós somos remetidos à figura do Salvador, a esse grande milagre que é a encarnação do Filho de Deus. O dia em que Deus resolveu vir ao nosso mundo, na forma de gente, para nos salvar. Por tudo isso, essa festa ela é maravilhosa, eu acho ela encantadora. Mas eu sei, você deve saber também, que nem todo mundo recebe essa festa da mesma forma. Nem todas as pessoas entram nesse clima natalino. Muitas pessoas acham que essa época do ano é extremamente depressiva, é extremamente angustiante. Inclusive isso tem nome, pesquisando sobre isso, eu descobri que isso se chama tristeza natalina, síndrome do fim do ano, ou também popularmente conhecida como dezembrite. Isso mesmo, dezembrite. Como que uma doença que abate algumas pessoas durante o mês de dezembro. E os estudos apontam que pelo menos 30% da população relata que se sente mais angustiado, se sente um pouco mais triste nessa época do ano. Bem, eu não sabia desse fenômeno, não sabia que isso tinha nome, não sabia também que isso acometia tanta gente. Mas desde pequeno eu observo isso. Eu cresci numa família muito amorosa e fui agraciado com a convivência dos meus primos. Eles eram um pouco mais velhos que eu, ainda são, né? E são pessoas maravilhosas. Um dia desses, alguns deles estavam aqui cultuando conosco. E eles sim, são festeiros demais, são bastante família, e todo Natal eles caprichavam. Faziam a melhor festa possível, a melhor decoração possível, o melhor jantar possível. Mas o que me intrigava mesmo é que, apesar de toda essa preparação, na hora da festa, todos os anos os meus primos choravam. E eu, sendo mais jovem do que eles, não conseguia entender por quê. E um dia eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, por que os meus primos choram no Natal? Por que eles preparam essa festa toda e ainda assim, na hora de celebrar, eu sempre os vejo chorando? E a minha mãe, com toda a sua sabedoria, com toda a sua calma, falou para mim: eles choram porque o Natal é uma época de muita nostalgia. A nossa memória é bastante aguçada. E aguçando a memória, não vem apenas lembranças boas, vem lembranças ruins também. Lembranças de pessoas queridas que estão longe, lembranças de pessoas queridas que já se foram, e lembranças também das mais diversas adversidades que você precisou enfrentar para chegar ao final do ano. E a minha mãe disse: é por causa disso que os seus primos choram. Àquela altura da minha vida eu ainda não conseguia compreender isso, ainda parecia um tanto estranho aquela cena. Mas hoje, passado alguns anos, bastante tempo inclusive, eu posso compreendê-los perfeitamente. Inclusive pela sabedoria bíblica, eu posso ir além e entender que os meus primos choravam no Natal, não apenas porque essa época trazia lembranças dolorosas para eles, mas os meus primos choravam e nós também choramos, porque nós vivemos num mundo caído. Todos nós vivemos num mundo quebrado e o sofrimento faz parte da experiência existencial de cada um de nós. Portanto, eu quero falar nessa noite sobre a resposta de Deus para o sofrimento. E eu peço licença a vocês para falar especificamente aos irmãos que sofrem. Obviamente que a palavra de Deus é para todos.
Mas eu queria falar para aqueles irmãos que chegam nesse momento do ano, chegam ao final de 2025, fazem um balanço da sua vida e começam a ficar extremamente frustrados, ansiosos, temerosos, até alguns se sentem culpados, inclusive, pelas expectativas que não se tornaram realidade, pelos sonhos que não se concretizaram, pelos problemas que mais uma vez não encontraram a solução adequada, por novos desafios que surgem na sua vida e você não tem nem ideia de por onde é que você vai começar a administrá-los. Eu quero falar também ao coração daqueles que estão tristes, porque mais um ano não conseguiram obter vitória sobre antigos pecados que os afligem. Eu quero falar para você que pergunta: Senhor, por que eu? Senhor, até quando? E por causa disso eu quero convidar a você a refletir comigo acerca da resposta de Deus para o meu e para o seu sofrimento. Será que alguma vez na vida você já perguntou: o que será que Deus tem a nos dizer quando nós enfrentamos os nossos piores dias? Será que alguma vez você já se questionou: que consolo Deus oferece a cada vez que eu enfrento a noite escura da alma? Será que Deus sabe o quanto machuca essas aflições que Ele permite em minha vida? Será que Deus percebe o quanto sofremos? Será que Deus se importa mesmo com tudo isso? Eu quero convidá-lo a que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. É nesse texto que nós vamos procurar entender qual é a resposta de Deus para o nosso sofrimento. E para o início da nossa exposição, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vamos ler? O texto da palavra de Deus diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Vamos orar ao Senhor. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos pedir que Deus nos direcione, que Deus fale ao nosso coração. Pai, como é bom louvar o Teu nome, como é bom cultuar ao Senhor, principalmente, ó Deus, quando nós entendemos que isso é uma iniciativa Tua, Senhor. É o Senhor que nos chama e é o Senhor que nos habilita ao adorarmos. Muito obrigado por estar aqui, ó Deus. Muito obrigado por poder desfrutar da Tua santa presença. Nesse momento, entretanto, ó Deus, nós queremos rogar, nós queremos clamar a Tua misericórdia e pedir que o Senhor fale outra vez conosco, ó Deus, porque essa também é uma grande necessidade nossa. Essa é a nossa maior necessidade no momento, é de ouvir a Tua voz. É a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos mantém de pé. E por isso, ó Deus, nós precisamos que o Senhor queira falar conosco outra vez. Rogamos, ó Deus, a direção do Teu Espírito. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Direciona-me, Deus, ao longo dessa exposição. Como também eu peço que o Teu Espírito ajude os nossos irmãos a ouvir com atenção e a ter prontidão no coração para obedecer a Tua palavra. Fala conosco nessa noite e exalta o Teu nome. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler são os 3 primeiros versículos de um livro não muito popular, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse, por exemplo, não é aquele tipo de livro que você costuma ler de manhã antes de sair de casa. As pessoas costumam ler os Salmos. Alguns mais avançados até podem se arriscar a ler Provérbios, mas Apocalipse raramente. Na verdade, crentes e descrentes têm medo desse livro, têm medo da sua mensagem.
evitam tomar conhecimento daquilo que está ali registrado. E eles fazem isso porque eles pensam que Apocalipse é um livro amedrontador, que Apocalipse seja um livro catastrófico, que só fala de coisas ruins. E isso é muito errado. O Apocalipse não é nada disso. Como nós acabamos de ler, Apocalipse trata da revelação de Jesus Cristo. E por que que Deus então decide nos dar uma revelação acerca de Cristo? É por causa da situação em que se encontrava os primeiros cristãos, quando essa carta, quando esse livro foi escrito para eles. No final do primeiro século, os primeiros cristãos viviam os anos mais turbulentos da sua vida. Viviam os anos mais adversos da sua caminhada cristã. Havia muitos problemas, havia muitas pressões sobre eles, havia muito choro, havia muita lágrima, havia muito luto. Leve em consideração, por exemplo, que no ambiente externo, eles viviam constantemente pressionados pela perseguição religiosa que os líderes judaicos impunham a eles. E não apenas isso. Ainda no ambiente externo, os primeiros cristãos estavam sempre acurralados pela pressão política, pela perseguição política que o Império Romano, que as autoridades civis romanas exerciam sobre eles. Então a igreja dia após dia vivia uma tensão absurda. Este livro foi escrito para crentes em sofrimento, esse livro foi escrito para crentes em apuros. Pessoas que já estavam cansadas de chorar, pessoas que já estavam cansadas de dizer, Senhor, por que eu? E dizer, Senhor, até quando? Assim como nós também fazemos às vezes. Então, quando você lê este livro, o que você vai entender é que Apocalipse é a resposta de Deus para o sofrimento dos cristãos no primeiro século. E a resposta que Deus vai dar para eles, diante de toda a dor que eles estavam sentindo, é uma revelação de Jesus Cristo. De forma que nós podemos concluir, já desde agora de partida, que Jesus Cristo é a resposta de Deus para o nosso sofrimento. E para isso, então, a fim de encorajar, Deus dá essa revelação a João. E é uma revelação não apenas acerca das coisas que vão acontecer. Não é uma revelação apenas de como esse mundo chegará à sua conclusão. Mas antes de tudo, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação significa retirar o véu, significa descobrir, descortinar algo que estava escondido. Esses cristãos já conheciam a Cristo, já tinham tido um encontro transformador com Ele. Mas para fortalecer o seu coração, para fortalecer a sua fé, para colocar mais esperança diante deles, Deus está aqui descobrindo mais o entendimento acerca de Cristo. Deus está revelando para que eles saibam mais exatamente quem é esse Cristo, a quem eles estão servindo e por causa de quem eles estão sofrendo. Deus está revelando, Deus está descobrindo, Deus está mostrando aquilo que eles, por sua própria conta, não seriam capazes de entender, não seriam capazes de descobrir. Então a pergunta que eu e você poderia fazer agora é: em que sentido Jesus é a resposta de Deus para o nosso sofrimento? Em que medida Jesus nos ajuda a enfrentar o dia mau? De que maneira Jesus é o remédio de Deus para aliviar a minha e a sua dor? Nós vamos voltar ao texto de Apocalipse capítulo 1 e vamos fazer essa pergunta ao texto. E como uma primeira resposta, eu gostaria de propor que Jesus é a resposta de Deus para o nosso sofrimento, porque antes de tudo, Ele é o Senhor da história. Leia comigo os versículos de número 4 a 8. Apocalipse capítulo 1, de 4 a 8. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Versículo 8 conclui essa parte dizendo: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, eu gostaria de destacar algumas coisas dessa porção que nós acabamos de ler. Então, para dar uma revelação acerca de Jesus Cristo, no versículo 5, nós temos aí uma descrição breve de quem Jesus é. Depois de uma breve saudação, o apóstolo João vai nos dizer quem Jesus é. Está aí no versículo 5. Ele usa pelo menos 3 títulos para nos mostrar algo acerca da pessoa de Cristo. Diz que Ele é a fiel testemunha, diz que Ele é o primogênito dos mortos e que Ele é o soberano dos reis da terra. Destaque para o último título apresentado: Jesus é o soberano dos reis da terra. Pense na importância que tinha para os primeiros cristãos ouvirem Deus falar para eles, de que apesar de toda a opressão que eles sentiam da parte dos imperadores romanos, na verdade havia alguém que estava acima deles. Os imperadores romanos poderiam trazer sofrimento às suas vidas, mas eles precisavam saber desde já que não César, mas que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Depois, na sequência, o apóstolo João começa a nos dizer não mais o que Jesus é, mas agora o que Jesus faz. Ele nos leva da pessoa de Cristo para a sua obra. E o que nós lemos no versículo 5, na parte B, em que, em primeiro lugar, no tempo presente, Jesus é aquele que nos ama. Viram isso? Perceberam o verbo amar no tempo presente? Jesus é aquele que nos ama. Não apenas aquele que nos amou há 2000 anos atrás, quando subiu a cruz em nosso favor. Não aquele que nos amará no futuro, quando nos receberá nas mansões celestiais. Mas Jesus é aquele que nos ama hoje, no presente. Se você quiser saber o que é que Jesus faz por você hoje, saiba disto: Jesus é aquele que nos ama. E o que é que Ele fez por nós no passado? O texto segue dizendo que Ele também é aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Perceba a palavra libertou. Nesse contexto seria mais esperado que dissesse: Ele é aquele que nos perdoou dos nossos pecados. Mas o texto vai muito além. Além de perdão, Jesus é aquele que no passado, por sua morte na cruz, por seu sacrifício vicário em nosso favor, Ele não somente nos perdoou, mas inclusive Ele conquistou a libertação dos nossos pecados. E não apenas isso, Ele também nos deu um lugar de honra no seu reino, à medida em que Ele nos constituiu reinos e sacerdotes para o Deus e Pai. Não apenas nos libertou da condenação do pecado, mas Ele também trouxe um propósito para a nossa vida. Ele nos deu uma identidade no seu reino. E sobre o futuro, o que é que Jesus fará no futuro? Versículo 7 entra nessa seara e diz: eis que Ele vem com as nuvens. O que nós esperamos de Jesus no futuro é o seu retorno glorioso, é o seu retorno triunfante, a fim de que Ele conclua, a fim de que Ele traga a plenitude daquilo que Ele começou a fazer nas nossas vidas. No futuro, Jesus voltará e todo olho verá, a fim de que Ele complete a obra que Ele começou em nós. Então você já sabe a quem Jesus é, segundo a descrição de João. E você já sabe, pelo menos em linhas gerais, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ainda fará por nós. Eu chamo a sua atenção, por fim dessa primeira parte, dessa primeira divisão, para o versículo de número 8, que diz o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir,
o Todo-Poderoso. Quando nós lemos esse versículo, nós ficamos pensando a quem o texto está se referindo. Será que o texto se refere a Deus, o Pai? Ou será que o texto se refere a Deus, o Filho? Numa primeira leitura, como ele menciona o Deus, ou o Senhor Deus, então parece que ele está falando sobre o Deus Pai. Mas a questão não é tão simples assim. Porque Jesus também é nosso Senhor e Ele também é nosso Deus. E porque quando Ele menciona que Ele é o Alfa e o Ômega, nesse mesmo capítulo, quando você chegar no versículo 17, Jesus vai dizer de si mesmo que Ele é o primeiro e o último. Então as expressões Alfa e Ômega, sendo Alfa e Ômega a primeira e a última letra do alfabeto grego, é equivalente à expressão eu sou o primeiro e o último. Eu sou o começo e o fim. E se você avançar mais no livro e chegar no capítulo 22, no fim do livro, o título Alfa e Ômega vai ser atribuído claramente a Jesus Cristo. Então, irmãos, ao que parece, o autor bíblico está aqui misturando de propósito os títulos que podem ser empregados tanto para Deus o Pai quanto para Deus o Filho, a fim de nos dar essa perspectiva de que Deus o Filho, Ele não apenas é o soberano dos reis da terra, mas que Ele também é Deus. E o fato de que Ele é o Senhor da história está claramente demonstrado, porque não apenas o domínio desse mundo está em suas mãos, mas também porque o tempo todo, passado, presente e futuro, é dominado por Ele. Ele domina autoridades da terra tanto quanto Ele domina o tempo que se passa nessa terra. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é e Ele é o que há de vir. Agora imagine o peso dessa revelação para a igreja do primeiro século. Imagine a importância, não sei se você consegue imaginar a importância, o impacto dessa mensagem para aqueles primeiros cristãos em sofrimento. Calcule aí, além dessa perseguição que estava sobre eles o tempo todo, também havia outros problemas, havia guerras constantes, havia fome e havia também pestes que se espalhavam por todo o Império Romano, onde esses primeiros cristãos viviam. E numa situação como essa, é bem possível que eles o tempo todo estivessem a se perguntar: meu Deus, onde é que esse mundo vai parar? Meu Deus do céu, qual será o fim dessa história? A história parece que estava descendo ladeira abaixo. E muito provavelmente eles se perguntavam coisas assim, como eu e você também perguntamos quando nós vemos as coisas decaírem à nossa volta. E de fato essa mensagem tem um impacto não apenas para eles no primeiro século, mas tem um impacto para nós também hoje no século 21, porque esse texto nos ensina a encarar o futuro com uma perspectiva bíblica. Isso é algo que eu e você precisamos aprender. Nós não podemos continuar olhando para o futuro da mesma forma que nós olhávamos quando ainda não conhecíamos a Cristo. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica acerca daquilo que nós pensamos do porvir. Então pense, por exemplo, hoje mesmo, à nossa volta, há muitas pessoas que têm uma visão pessimista acerca do futuro. Eles veem apenas que o mundo está indo de mal a pior. E eles acreditam que muitas vezes o mundo se parece com um carro desgovernado. Eles acreditam que o mundo poderia ser muito bem representado por um barco à deriva, por um trem descarrilhado ou por uma aeronave em queda livre. Eles só veem que a história vai seguir de mal a pior. E biblicamente isso não é verdade. Se nós cremos que Jesus é o Senhor da história, então nós vamos saber também que ainda que as coisas à nossa volta pareçam estar fora do controle, na verdade tudo está debaixo do controle e do governo soberano de Cristo. Talvez você tenha perdido o controle das coisas na sua vida. Talvez você tenha perdido o controle de muita coisa que se passa à sua volta, mas não confunda você com Jesus. Jesus continua reinando soberanamente, Jesus continua sentado no trono e Ele continua governando as nossas vidas e nenhum detalhe, por menor que seja, foge ao seu governo soberano. 100% de tudo que se passa aqui embaixo está debaixo do governo de Cristo, afinal de contas Ele é o Senhor da história.
Eu penso que esse texto também nos ensina onde é que nós devemos buscar respostas para os nossos dilemas. Quando eu e você enfrentamos dias difíceis, onde é que nós buscamos respostas? Em que nós buscamos consolo? Mais uma vez, algumas pessoas à nossa volta vão buscar respostas dentro de si. Elas acreditam mesmo que elas têm as respostas para os seus dilemas. Então, se por exemplo você perguntar para os gurus da felicidade, eles vão dizer que basta você se dedicar a algumas técnicas coach, algumas técnicas de autoajuda, e você vai ser mais feliz, você vai conseguir se livrar das suas dores. Isso não é verdade, não funciona. Algumas pessoas olham também para dentro de si e enxergam a esperança em si mesmo e pensam que se elas forem mais produtivas, se elas produzirem mais, se elas fizerem mais, se elas entregarem mais, então aí sim elas serão felizes. Isso também não é verdade, não é assim que as coisas funcionam. Algumas outras pessoas olhando para dentro de si e procurando recursos para vencer o sofrimento em si mesmos, vão acreditar que elas precisam investir no mérito, fazer por merecer. Eu preciso conquistar o direito de ser feliz. Eu preciso ser uma pessoa melhor, a fim de que eu seja feliz, a fim de que eu tenha o direito de me livrar do sofrimento e desfrutar de alguma alegria nessa vida. Não é isso que a Bíblia nos ensina. No outro polo, estão pessoas que vão procurar alívio para o seu sofrimento fora de si, mas naquilo em que eles acreditam que a vida pode oferecer de melhor. São pessoas que buscam a resposta do seu sofrimento no amor, na saúde ou no dinheiro. Se você pensa assim, ou se você já pensou assim em algum momento da sua vida, quem sabe você tenha dito: o meu sofrer vai se acabar no dia em que eu encontrar um grande amor. Ou quem sabe você pensou: eu poderia viver um mar de rosas se eu tivesse uma saúde de ferro. Ou quem sabe você já não pensou que todos os seus problemas estariam resolvidos se você tivesse muito dinheiro na conta bancária. Irmãos, nada disso é capaz de nos livrar, de impedir que nós experimentemos o sofrimento. Afinal de contas, o sofrimento não é uma questão circunstancial. O sofrimento não existe ou não passa a existir quando circunstâncias ruins surgem na nossa vida. O sofrimento é algo muito mais essencial, ele tem muito mais a ver com aquilo que nós somos, tem muito mais a ver com o mundo em que nós estamos inseridos. Não são circunstâncias que nos fazem sofrer. E não é resolvendo pontualmente esta ou aquela circunstância que vai impedir de você enfrentar o sofrimento. Afinal de contas, você já deve ter percebido que os ricos também sofrem. Os casais apaixonados também sofrem. Os jovens, no auge do seu vigor, no auge da sua saúde física, também sofrem. Portanto, aprenda a procurar resposta para os seus problemas no lugar certo. E segundo esse texto que nós acabamos de ler, o lugar certo é em Jesus Cristo. Ele é a resposta de Deus para todos os nossos dilemas. Não apenas para a condenação do pecado, mas Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para você no dia mau. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus quando você chora. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus quando você olha em volta e não encontra solução alguma. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para você. Ele é a resposta de Deus para os seus dias mais difíceis. E é para Ele que você deve se voltar. A resposta de Deus para o nosso sofrimento não é uma cura física, não é um casamento dos sonhos, não é o sucesso financeiro. A resposta de Deus para o meu e para o seu sofrimento é uma pessoa, a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, apegue-se a Ele, una-se a Ele, busque conhecê-lo cada vez mais e melhor. E você terá as respostas pelas quais você tanto busca. Amém? Então, além de Jesus ser a resposta para o nosso sofrimento, porque Ele é o Senhor da história, o que mais esse primeiro capítulo de Apocalipse pode nos ensinar acerca disso?
Em segundo lugar, eu gostaria de demonstrar para vocês que Jesus é a resposta de Deus para o sofrimento, porque Ele também é o Senhor da vida. Vamos ler os versículos de número 9 a 19. Apocalipse 1, de 9 a 19. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz dele era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Irmão, se você percebeu, essa sessão que nós acabamos de ler, ela sai daquilo que João diz acerca de Cristo para uma descrição da primeira visão que é registrada em Apocalipse. Ao longo do livro, várias e várias visões serão aqui elencadas. Essa é a primeira delas. E ela é muito significativa. Antes da gente falar sobre a visão, deixa eu lhe falar um pouco acerca do apóstolo João. Este que viu e este que está escrevendo. Ele é conhecido também como o discípulo amado. Provavelmente, ele era o mais jovem do grupo apostólico. Ele é também aquele que, por sua intimidade com Cristo, por sua proximidade com Cristo, ele se encosta em Cristo, por ocasião da última ceia. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa principalmente: João é o único apóstolo que permanece na cena da crucificação. Você lembra disso? Quando Jesus Cristo foi crucificado, todos os outros apóstolos fugiram com medo. Talvez pensando que com eles pudesse acontecer a mesma coisa. E havia o risco, sim. Só ficou o apóstolo João, o discípulo amado. E ele só não ficou sozinho, porque as mulheres também estiveram ali com ele. Então, muito provavelmente, na mente do apóstolo João, ficou muito fortemente gravado aquela cena de horror, aquela memória de ver o seu Cristo sendo crucificado. O rosto de Cristo, o corpo de Cristo, todo dilacerado ali na cruz, deve ter fixado na mente do apóstolo João como uma memória traumática, como uma lembrança dolorosa. E passado algum tempo, João agora vai se reencontrar com Cristo. Mas nessa visão, Cristo é revelado de uma forma completamente diferente. Já não é o Cristo em seu estágio de humilhação, como ele havia visto na cruz. Agora ele tem o Cristo glorificado. Agora ele vai poder ver a Cristo como ele realmente é. Aquele na cruz era um Cristo desfigurado pela humanidade e pelo sofrimento. Mas agora Deus vai descortinar, agora Deus vai puxar o véu e vai mostrar para João quem é Jesus de verdade, como que ele de fato se parece. E a visão, ela é surpreendente.
Para João, então, que havia visto a Cristo na cena da crucificação e havia percebido os seus cabelos e a sua cabeça ensopados de sangue, ele agora pode ver Jesus outra vez e observar que agora a sua cabeça, bem como os seus cabelos, eram brancos como alva lã. Para este João, que havia visto os olhos de Jesus cheio de hematomas, inchado, vermelho de sangue, agora ele olha para Jesus e os seus olhos estão fortes, estão saudáveis, são como chamas de fogo. Este João, que havia visto Jesus com os seus pés dilacerados pelos cravos que foram postos, agora ele tem a visão do Cristo glorificado e agora tudo está diferente. Agora os seus pés eram semelhantes ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha. Imagine a voz que João ouviu na cena da crucificação, a voz entrecortada de Jesus, pelos hematomas, pelo sangue, pela sede que ele sofria ali. Agora João pode ouvir a voz de Jesus outra vez, e agora a voz de Jesus é forte como o som de muitas águas. As mãos direitas, a mão direita, que também estava dilacerada pelos cravos, agora estava saudável, e nela podia ser visto 7 estrelas. Da sua boca também saiu espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto, antes desfigurado, agora brilhava como o sol na sua força. Eu penso que essa visão só pode ser entendida perfeitamente e em contraste com a imagem que João havia visto de Cristo na cruz. E me parece que esta é exatamente a ideia do texto, quando você ouve com atenção aquilo que Jesus fala para ele logo em seguida. Percebam que Jesus diz para ele no versículo 17, Jesus pôs a mão direita sobre ele e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Sim, João, eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não parece ser esse o contraste estabelecido? Faz todo sentido à luz do que Jesus fala para ele. E qual é a importância desta mensagem? Qual é a importância dessa visão? Qual é o impacto dessa visão para os cristãos do primeiro século? Nós precisamos lembrar que esses cristãos no primeiro século, todos os dias estavam temendo por sua integridade física, todos os dias estavam temendo por sua vida. O tempo todo circulavam notícias de cristãos que vinham a ser presos, cristãos que vinham a ser exilados, como o próprio apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, uma colônia penal romana. E não muito raramente, todos os dias chegavam notícias de cristãos que enfrentavam um martírio por causa do testemunho de Cristo. Então esses cristãos viviam amedrontados. E veja, não se tratava aqui de um medo hipotético, não se tratava aqui de uma paranoia. Era um medo real, era uma ameaça real, uma realidade crescente que atentava contra a integridade física e contra a própria vida deles. E num cenário como esse, se eu e você estivéssemos entre eles, muito provavelmente nós nos perguntaríamos: meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Meu Deus, será que eu vou conseguir sobreviver? Será que ano que vem eu vou estar de pé para celebrar o Natal outra vez? A morte era uma ameaça real para eles. Por causa disso, eu penso que esse texto nos ensina que uma vez que nós sabemos que Jesus é o Senhor da vida, então nós não precisamos temer os perigos e os riscos de se viver num mundo caído. De fato, irmão, eu e você vivemos num mundo tenebroso, e é arriscado viver por aqui. Mas se nós sabemos, se nós confiamos, se a nossa alma descansa na verdade de que Jesus Cristo é não apenas o Senhor da história, mas que Ele é também o Senhor da vida, então nós podemos desfrutar de segurança. Então nós podemos viver a cada dia com coragem, com confiança, de cabeça erguida, sabendo que a nossa vida não pertence a nós mesmos, a nossa vida pertence ao Salvador.
e que por causa disso nada nos acontecerá sem que esteja em seus planos eternos para nós. Estamos seguros em Cristo. Ele é o Senhor da vida. E Ele cuida de nós muito bem. Mas, querido irmão, a chave para você cultivar essa confiança consiste em você se apropriar da vitória de Cristo. Você não terá confiança, você não sentirá segurança, você não será capaz de descansar diante dos perigos desse mundo caído, enquanto você estiver buscando vitória em si mesmo. Enquanto você estiver vasculhando a sua biografia e o seu passado em busca de elementos que comprovem alguma vitória na sua vida. A nossa vitória é a vitória de Cristo. E a chave para se obter segurança consiste em saber que por estar unido a Ele, a vitória dele sobre a morte também é a minha vitória. A chave para viver de cabeça erguida consiste em saber que eu não sou aquilo que sou em mim mesmo, mas que eu sou aquilo que sou em Cristo. Afinal de contas, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, por exemplo, talvez você olhe para a sua vida e você só perceba fracassos. Talvez você faça um balanço desse ano e perceba quantas decisões erradas tomou, quantas oportunidades perdidas se passaram diante de você, quantos relacionamentos quebrados, quantos problemas que poderiam ter sido evitados. Você pode fazer uma revisão da sua vida inteira e concluir: meu Deus, até aqui eu só fiz besteira, uma após a outra. Quem sabe você poderia dizer também, como uma moça usuária de drogas falou para mim uma vez, ela disse: eu nunca fiz nada certo. O que eu mais queria nessa vida era acertar pelo menos uma vez. Nunca fui capaz. Então, se você pensa algo nesse sentido, provavelmente você concluiu que você mesmo destruiu a sua vida e que talvez nem valha mais a pena viver. Você não encontra mais motivação para se levantar. Você não encontra mais motivo para batalhar, você não encontra mais razão pela qual possa ir adiante. E eu não quero aqui, irmãos, de verdade eu não quero romantizar o sofrimento. Eu não quero sequer minimizá-lo, porque eu sei que neste mundo tenebroso o nosso sofrimento é real. E ele provoca dores reais nas nossas almas. Então eu não vou romantizar o sofrimento, eu não vou minimizá-lo, mas o que eu quero fazer é desafiar você a não deixar Deus de fora dessa equação. Não dá para nós encararmos o sofrimento pensando apenas nele, em si mesmo. Não dá para nós enfrentarmos o dia mal olhando apenas para as dificuldades que se lançam sobre nós. É necessário que você coloque Deus dentro dessa equação. É necessário que você considere a presença de Deus com você em meio ao sofrimento. Especialmente se você está em Cristo, então tudo muda. Porque por mais que as coisas tenham desandado na sua vida, se você está em Cristo, então a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. A nossa vitória consiste não nas nossas próprias conquistas, mas a nossa vitória está na vitória de Cristo, o nosso Senhor. Afinal de contas, não foi Ele mesmo que nos disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua segunda carta a essa mesma igreja, Paulo escreve: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É nesse mesmo sentido que o próprio apóstolo João, ele vai registrar no capítulo 17 do livro de Apocalipse, numa cena muito interessante, quando todos os inimigos de Cristo se levantam para guerrear contra ele e contra a sua igreja. O apóstolo João registra Apocalipse capítulo 17, versículo 14, dizendo: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele,
os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu cito esses versículos aqui, haveria muitos outros nesse mesmo sentido, mas creio que estes são o suficiente para que você entenda de uma vez por todas de que a nossa vitória não é outra senão a vitória de Cristo sobre a morte. Você precisa se apropriar disso, a fim de que você possa viver de cabeça erguida. Portanto, meu irmão, busque olhar menos para si mesmo, busque olhar menos para os seus desafios e olhe mais para Jesus. Pare de pensar tanto naquilo que você fez ou naquilo que você deixou de fazer e passe a meditar mais acerca daquilo que Jesus já fez por você. É olhando para Cristo, o Senhor da vida, que você vai obter vitória sobre o sofrimento. Por fim, em terceiro lugar, eu quero afirmar aqui nessa noite que Jesus é a resposta de Deus para as nossas aflições. Não apenas porque Ele é o Senhor da vida, não apenas porque Ele é o Senhor da história, mas em último lugar, porque Ele é também Senhor da igreja. Eu convido você a ler comigo o último versículo desse capítulo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus está aqui trazendo a chave do mistério, está resolvendo o mistério. Se você não tinha entendido o que eram aquelas 7 estrelas na mão de Cristo, que nós lemos em versículos anteriores, Jesus diz aqui claramente: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Essas 7 igrejas para as quais as cartas seriam enviadas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bem, isso parece muito fácil, mas nós temos uma dificuldade hermenêutica aqui, que é: o que significam esses 7 anjos? Os estudiosos divergem quanto a isso. Será que anjos aqui está sendo usado para se referir a seres angelicais, que de alguma forma são enviados por Deus para ministrar a essas igrejas? Esses anjos que as representam no mundo espiritual? Ou será que anjos, pelo fato de no original essa palavra significar mensageiros, será que ela não estaria remetendo para os pastores que têm a missão de regularmente trazer a mensagem de Deus para a igreja de Deus? Há muita discussão acerca disso, e eu penso que quer você creia de uma forma ou de outra, o mais importante é você perceber que, ainda que esteja se tratando de seres espirituais, ou ainda que esteja se tratando de seres humanos, de uma forma ou de outra, eles não estão ali em si mesmos. Eles não estão ali para apontar para si mesmos, mas eles estão ali para apontar para as igrejas às quais eles representam. Então, no final das contas, as 7 igrejas, as 7 estrelas e os 7 candelabros vão apontar, em última análise, para a igreja de Cristo em sua totalidade. Por isso que o número 7 é aqui empregado. A igreja de Cristo em sua plenitude, em todos os lugares e em todos os tempos onde essa igreja existe. Agora, você não vai entender o cerne da mensagem se você não voltar um pouquinho àqueles versículos para ver exatamente em que posição esses elementos aparecem. Volta um pouquinho o texto no versículo 12. Quando ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Agora preste atenção: e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho de Homem. O que é que nós podemos entender disso? Se os 7 candelabros representam a igreja de Cristo, onde é que está Cristo? Onde é que Jesus está em relação à sua igreja? Jesus está no meio da igreja. Essa talvez fosse uma pergunta que aqueles primeiros cristãos se fizessem também diariamente. Onde está Jesus quando nós enfrentamos sofrimento? Onde é que está Jesus quando um de nós é preso, quando um de nós é exilado? Onde é que Jesus está quando um de nós é martirizado? E a visão do Cristo glorificado responde claramente: Jesus está onde sempre esteve, Ele está no meio da sua igreja. Ainda que nós não sejamos capazes de perceber,
ainda que muitas vezes pela incredulidade nós desconfiemos que Ele esteja distante. A palavra de Deus vem nos afirmar que Jesus está em nosso meio. E não apenas isso, olha agora o versículo 16. Ele vai nos falar sobre as estrelas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Então, se as 7 estrelas estão remetendo para as igrejas também, ainda que em última análise, onde está a igreja do Senhor nisso tudo? Onde é que está a igreja nesse cenário? Qual é a condição da igreja do Senhor Jesus no meio de tudo isso que nós aqui discorremos? A igreja está também onde sempre esteve, ela está nas mãos do Salvador. Quando nós enfrentamos a adversidade, eu e você podemos pensar que nós caímos nas mãos dos nossos acusadores, dos nossos inimigos, que nós estamos nas mãos da opinião pública, ou que nós estamos nas mãos das autoridades desse mundo. Isso também não é verdade. Se você está em Cristo, então você está nas mãos unicamente dele mesmo e de mais ninguém. E estando nas mãos de Cristo, você sabe que você está seguro, porque ninguém poderá nos arrebatar das poderosas mãos do Salvador. Estamos seguros, portanto, porque Jesus, sendo o Senhor da igreja, está em nosso meio. Afinal de contas, Ele é o Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. E estamos seguros também, porque enquanto igrejas da nossa parte, nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar, que é nas mãos do Salvador. Portanto, eu e você podemos enfrentar o sofrimento com confiança, sabendo que Jesus é o Senhor da igreja. Jesus não nos abandona. Jesus não tira o seu corpo fora quando as coisas vão mal. Ele não está distante. Ele está sempre conosco. Por causa disso, irmãos, considerando que Jesus é o Senhor da igreja, nós não podemos recuar em nossa missão. Mesmo quando nós enfrentamos toda a fúria do mundo, mesmo quando se levanta toda a fúria do inferno contra nós simplesmente não podemos recuar. Nós não precisamos recuar. Nós não temos sequer o direito de recuar, porque Jesus é o Senhor da igreja e é Ele que nos impulsiona a avançar, mesmo quando tudo à nossa volta é adversidade, mesmo quando tudo à nossa volta é obstáculo, mesmo quando tudo à nossa volta milita contra nós, nós precisamos nos manter firmes na missão, porque temos a Jesus e Ele é o Senhor da igreja. Nós precisamos avançar à medida em que nós somos lembrados de que Ele está em nosso meio, de que nós estamos em Suas poderosas mãos, e por causa disso as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Eu e você não precisamos temer perigo algum, eu e você não precisamos temer ameaça algum, eu e você não precisamos desmoronar diante de escândalo algum. Nós estamos seguros em Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E nele nós estamos completamente seguros. Irmãos, para concluir essa mensagem, o meu desejo para todos vocês nesse Natal é que haja muitos motivos para você sorrir. Eu desejo profundamente que haja muita festa boa à sua volta. E que haja pessoas amadas com quem você possa compartilhar essa festa. Desejo, sobretudo, que haja mais festa ainda dentro de você. Que você tenha motivos em seu coração para celebrar ao Senhor e para festejar em adoração a Ele. Mas se por acaso, quando o Natal chegar, o seu coração ficar apertado e as lágrimas encherem os seus olhos outra vez, eu gostaria de pedir que você lembre de pelo menos uma coisa. De tudo que eu disse aqui nessa noite, lembre de pelo menos uma coisa só. É que você tem um Deus grande, poderoso e bondoso. Você não está só. Lembre-se que você tem um Deus que conhece todas as suas dores e que se importa de verdade com cada uma delas. Deus não fica indiferente quando você fica desesperado. Deus não fica em silêncio quando você clama por socorro, não. Deus está sempre agindo e Deus está sempre falando conosco.
O problema é que em meio ao sofrimento nós vamos ficando insensíveis e nós já não somos capazes de ver o agir de Deus. Nós não somos capazes muitas vezes de ouvir a voz de Deus falando conosco. Mas Deus está sempre agindo, Deus está sempre falando, Deus está sempre nos sustentando e inclusive Ele já nos deu a resposta perfeita para todos os nossos dilemas. Eis a resposta de Deus para o sofrimento: Jesus Cristo, Senhor da história, Senhor da vida e Senhor da igreja. O que é que você acha dessa resposta que Deus propõe para você? Será que era o que você estava esperando? Talvez não, né? Talvez não seja o que você estava esperando, mas certamente é o que você precisa. Eu sei, irmão, quando nós estamos sofrendo, nós queremos soluções fáceis, nós queremos respostas rápidas, nós queremos alívio imediato, nós queremos alguma coisa que resolva definitivamente aqui e agora. E a resposta de Deus para o nosso sofrimento destoa um pouco disso, destoa bastante, na verdade. A resposta de Deus para o sofrimento não é uma falsa promessa do tipo: pare de sofrer. A resposta de Deus tem muito mais a ver com paz ao sofrer, ou paz no sofrer. É isso que Deus tem proposto para nós. Mas, Diogo, você pode perguntar: será que não haverá final feliz? Sim, certamente haverá. Certamente haverá final feliz para o povo de Deus. Certamente chegará o dia em que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Certamente chegará o dia em que já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Certamente, irmão, chegará o dia em que não haverá sequer noite, porque o Senhor Deus resplandecerá sobre nós. Chegará o dia, no tempo por Deus determinado, em que nenhum de nós vai sofrer de dezembrite. Mas até esse dia chegar, nós ainda vamos passar por muitas tribulações. Eu sei que esse dia vai chegar porque é promessa de Deus, mas por enquanto os meus primos ainda vão chorar no Natal. Por enquanto toda a criação vai gemer, como diz o apóstolo Paulo. Por enquanto eu e você devemos esperar tribulações. E quando nós estamos atribulados, o nosso coração enganoso quer nos fazer acreditar de que nós precisamos de muitas coisas das quais nós não dispomos. Quando na verdade tudo que nós precisamos é de uma coisa só. O que eu e você precisa para encarar o sofrimento de uma forma diferente é conhecer a Cristo e desfrutar do seu amor. Esse é o remédio de Deus para as nossas dores. Mesmo que você já tenha tido um encontro salvífico com Cristo, como aqueles primeiros cristãos já tinham tido, o que você mais precisa para enfrentar o sofrimento é ter uma visão renovada acerca de quem é o Cristo, de quem você foi feito discípulo. Mesmo que você já o conheça há muitos anos, que você caminhe com Ele, todos os dias traz para você uma nova oportunidade de conhecê-lo mais e melhor, de conhecê-lo intimamente e de entender como que Jesus Cristo responde e corresponde a todos os seus mais profundos anseios. E se você também ainda não teve um encontro com Cristo, aqui está um bom lugar para se começar. Renda sua vida a Cristo. Não hesite, não demore. Entregue-se a Cristo, conheça a Cristo. E você vai poder também desfrutar do seu amor. Você também vai desfrutar da sua graça que basta. Diante dos nossos espinhos, a sua graça nos basta. Afinal de contas, Jesus Cristo é tudo o que precisamos para sobreviver às tempestades da vida. Nele, em Cristo, nós estamos seguros. No Senhor, as nossas necessidades estão amplamente supridas. Em Cristo, diz Paulo, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Portanto, meus irmãos, meu desejo, meu convite para você é que nós descansemos no eterno amor de Cristo e que assim nós o glorifiquemos em todo o tempo, quer sorrindo, quer chorando, e que assim Ele nos abençoe. Amém.
Eu peço que você feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Nós vamos responder ao Senhor em oração. E ao mesmo tempo nós vamos nos preparar para a celebração da ceia. Você desfrute desse momento em oração, na presença de Deus.